Então vamos começar. Em primeiro lugar, quero agradecer de coração por vocês estarem aí num domingo de manhã, assistindo aí a nossa palestra. Na verdade, eu não penso assim nesse curso como uma palestra, eu penso mais como uma troca de informações entre pessoas que têm afinidades da busca do conhecimento. Então, eu me propus a fazer esse curso justamente para isso. Bom, pessoal, então, o dia de hoje nós deixamos para conversar sobre o ser, o sistema energético de resgate. Tá? Então, nós vamos, vocês podem fazer perguntas, tá? Daqui a pouquinho eu deixo o chat aberto aqui, vocês podem fazer pergunta a hora que vocês quiserem. Não tem problema se quiser abrir o microfone e perguntar também, tá? Não tem problema nenhum. Pode ficar à vontade. Como eu falei para vocês, é mais um bate-papo, assim, uma conversa entre pessoas que têm afinidade com esse tema, que é a busca da ascensão, né, a busca do autoconhecimento. Bom, o sistema energético de resgate, então, é uma criação nossa, né? A gente desenvolveu essa técnica ao longo de alguns anos de trabalho. E como tudo nesse mundo tem um nome, então a gente resolveu dar um nome para essa estrutura também. Só que se nós criássemos um nome que esbarrasse na religião, ficaria uma coisa religiosa. Se a gente criasse um nome que esbarrasse na mística, no esoterismo, ficaria esotérico, né? Se a gente criasse um nome que esbarrasse na ciência, então ficaria científico. Então nós pensamos assim, olha, que nome que é possível de dar para alguma coisa que não tenha finalidade, né, de atender especificamente nenhuma área. Não precisa ser místico, não precisa ser religioso, não precisa ser, sei lá, não precisa ser necessariamente só científico, porque é científico, né? Então aí nós criamos um sistema. Então, sistema é uma palavra que resume a ideia. E por que energético? Porque a gente trabalha com energia. Então, nós, quando a gente está fazendo os nossos procedimentos, nós estamos trabalhando com a nossa energia. Então, pelo que eu entendo, né, assim, a minha experiência me diz o seguinte: antes que tudo existisse, a consciência já era. Ela já é. E sempre foi e sempre será. A consciência molda a energia e a energia molda a matéria. Então nós temos 3 níveis de atuação. A consciência, que ela pode ser somente consciência, independente da energia, independente da matéria. Né? Nós temos aí a energia, que envolve todo o universo. E nós temos a matéria, que é a consequência ou materialização da energia. Então, no fundo, o que nós temos são graus de energia, a qual a matéria é um dos graus, vamos pensar assim. Só que nós colocamos ela como um meio material, porque é o meio mais fácil da gente entender, mais direto. Porque nós estamos aqui, nós temos um corpo de carne e osso, nós interagimos, abraçamos pessoas, trabalhamos, fazemos as nossas atividades diárias, né, baseado nessa estrutura, que é a estrutura tridimensional aqui, a estrutura do corpo. Então, o sistema energético de resgate tem essa característica. Então, o sistema, para nós, é um conjunto de ações, um conjunto de movimentos, um conjunto de atuações, um conjunto de vibrações que podem ser utilizadas, um conjunto de recursos, né, que podem ser utilizados no autodescobrimento, no autodesenvolvimento. Tá? Então, aí uma ideia inicial do que é o sistema energético de resgate. Aí vocês podem até me perguntar, Gilberto, mas o sistema energético de resgate pode ser usado nas outras terapias? Lógico que pode. Ele é um sistema aberto, tá? Totalmente gratuito e nem sequer pertence a mim, porque eu posso ser o criador aqui no mundo humano, mas ele não pertence a uma pessoa. O sistema energético resgate vem da fonte, né? Daquilo que eu sou além do tempo e do espaço.
Então, o sistema energético de resgate é algo totalmente livre de qualquer limitações humanas. Qualquer pessoa pode utilizar em qualquer tempo e espaço. Tá? Então, não existe ali uma limitação, nem sequer um dono, porque aqueles que têm algum tipo de conhecimento interno, sabe que tudo vem da fonte. O nome, né, Gilberto Franzoni, é um nome que precisa estar na capa do livro, só isso. Né? Ele é o nome do autor, mas não quer dizer que o Gilberto Franzoni é o dono desse conhecimento. Isso não existe. Qualquer pessoa que tenha algum conhecimento interno, alguma vivência interna, sabe que tudo vem do eu sou o que eu sou, vem da fonte. Então, o conhecimento que está no livro, o conhecimento que eu divulgo, as informações que eu vou passar para vocês nesse curso, entendam que é da fonte, né? Da fonte que é. E como aquilo que vem da fonte vem de graça e pela graça, ele precisa seguir de graça e pela graça. O livro, por exemplo, a gente vende a preço de custo, os cursos que eu dou são sempre gratuitos, igual esse que a gente está dando aqui, né? E sempre vai ser gratuito. Enquanto eu estiver nesse mundo, as coisas que eu ensino vão ser gratuitas, tá? E é importante que a gente também tenha um entendimento, né, do que é os conhecimentos que eu divulgo, né, os conhecimentos internos, aqueles que vêm do eu sou o que eu sou, do ser que eu sou, e a minha linha terapêutica, que é dos florais. Nos florais é o meu ganha-pão, né, igual qualquer pessoa tem o seu ganha-pão aqui no mundo. Lá nos florais é evidente que tem algum dinheiro envolvido, porque é uma linha terapêutica e é onde eu tenho ali a minha compensação energética. Todo terapeuta sabe disso, que numa linha terapêutica é necessária a compensação energética. Tá? Agora, os conhecimentos que eu divulgo, esses não. Esses vêm do meu coração pela graça e seguem pela graça. Tá? Porque eu tenho plena consciência de que esses conhecimentos não são meus como pessoa, e sim são daquele que me enviou, né? do eu sou o que eu sou, que é ilimitado, que é universal, que é cósmico. E é por isso que o livro, né, que eu escrevi, tive a honra de escrever, é uma mensagem cósmica. Tá? Bom, então a ideia, pessoal, é contar um pouco da minha história. Eu tenho vivido aí os últimos, vamos pensar, sei lá, 30 anos, né, nessas pesquisas. E uma das coisas que eu quero assim deixar claro com vocês é uma desmistificação do processo. Tá? Porque às vezes a gente supõe que porque aquele sujeito, aquele determinado indivíduo tem algum conhecimento, que ele é de alguma forma especial, que ele nunca errou, que ele, enfim, que é um santo ou qualquer coisa do tipo. E isso é um equívoco completo, tá? Não existe isso. Isso não existe. Vocês vão ver pela minha história que eu errei muito. Errei, caí de cara no chão, levantei e fiz coisas que em determinado momento não eram adequadas, depois corrigi. Enfim, é assim, tá? Então, a vida do que nós chamamos de iniciado, né? Que é a pessoa que está buscando esse conhecimento, ela não é um mar de rosas, nem uma linha de trem assim que você segue e ela não muda nunca. É necessário muitas reavaliações. Às vezes é necessário voltar ao zero mesmo, absoluto, e começar de novo, tá? Então, assim, começando aí a minha história, lembrando que vocês podem perguntar, tá? Fique à vontade de perguntar. Pode abrir o microfone, perguntar, ou pode perguntar lá pelo chat também, tá? Ó, começando aí a minha história, eu tive umas experiências muito interessantes lá na adolescência. Por volta dos 16, 17 anos, eu simplesmente saía do corpo e começava a ter uma percepção dessa outra dimensão, né, que é a dimensão astral, né? Era muito fácil para mim, era uma coisa natural. Para vocês terem uma ideia, às vezes eu trabalhava na prefeitura, eu tinha 1h30 de almoço. Às vezes eu chegava, eu almoçava e eu deitava lá na cama, e já saía do corpo, assim, coisa de 5 minutos. Aí passeava pela casa e fazia outras experiências que, sei lá, era criança, né, adolescente.
tinha 16, 17 anos, 18 anos, né? Então era uma coisa assim, ainda muito superficial, né? Mas já tive ali algumas percepções de que existiam algo além desse mundo material, né? E naquela época foi muito interessante, porque não tinha nada nem ninguém que podia responder as minhas perguntas, né? Busquei nas religiões, o pessoal não sabia responder o que era aquilo. Busquei em algumas linhas, tipo espiritismo, essas coisas, e o pessoal também não sabia responder. Bom, enfim, aí eu tive a felicidade de encontrar um instrutor gnóstico, né? Então, eu encontrei o Devanildo. O Pila que está nos assistindo aí sabe quem que é o Devanildo, uma pessoa de alta capacidade. E o Devanildo, ele veio para Cambé, né? Tive a felicidade desse instrutor gnóstico vir para Cambé. E ele pegou uma sala numa escola lá e dava instruções para gente de sábado à tarde. E foi muito interessante as instruções que ele deu, porque tudo que ele falava casava com o que eu estava experimentando. Eu ia para outras dimensões, eu via dimensões inferiores, dimensões superiores, né? Então aquilo, assim, o que ele falava era o que eu estava vendo, o que eu estava experimentando. Eu falei, nossa, esse conhecimento aqui é o que eu estou precisando. Aí na época o Devanildo me deu uma editora lá do Rio Grande do Sul, editora Gnose, e falou, ó, Gilberto, se você quiser aprender mais, você pega uns livros aqui e eu comecei a ler. Comecei a ler um autor chamado Samael Aun Weor. E li, eu tinha 18 anos, 19 anos, 20 anos, eu estava nessa fase assim, né, de ler, de ter um aprendizado sobre aquilo. Só que, falar a verdade para vocês, eu não entendia muita coisa, não. É, é sério, né? Eu tinha muita dificuldade de entender esse autor, né, o Samael. Muita dificuldade. Eu peguei um livro dele para ler, chamado Tempo, Espaço e Consciência, mas não entendi nada. Nada, nada. Não entendi nada. Mas o livro falava de coisas assim do céu e da terra, e falava e eu achava o máximo aquilo, né? Falava, caramba, né? Parece que o cara tá falando uma coisa que eu sei, que eu conheço, mas não entendo, né? Como que é isso? E eu lia muito Samael. Li. Toda semana eu li um livro dele. E aquilo fazia muito sentido para mim, mas falei, como é que eu vou viver isso que esse sujeito está falando? Como é que eu vou experimentar isso? Porque se eu não experimentar, não tem sentido, né? A experiência é que vai me dar a minha própria verdade. Bom, aí fui me aproximando dos 21 anos e ainda não entendia nada daquilo. Um belo dia eu saí em astral consciente, né, e comecei a ler um livro. Um livro era enorme, assim, lá no astral as coisas parecem que são um pouco diferentes, né? Ele era um livro grandão, assim, né? Aí li, eu tava entendendo tudo. Falei, nossa, aqui no astral eu sou esperto, né? Eu sou inteligente, né? No astral a gente é diferente. Aí eu tava entendendo tudo. Nossa, que maravilha. Ai, nossa, eu tava assim, feliz da vida que eu tava entendendo aquele autor. Aí, de repente, eu tava para acordar, que já tava na hora de ir trabalhar, né? Aí eu fui acordando, e eu querendo ficar lá no astral e não conseguia, porque o corpo tava chamando ali, né? O corpo astral para poder fazer as coisas do dia a dia, né? E eu tentando me segurar e não deu jeito, aí acordei. Daí eu falei, eu preciso lembrar, eu preciso lembrar, eu preciso lembrar. E eu consegui guardar só uma palavra. Olha que coisa, que dificuldade que é trazer as informações do astral. Não é fácil, né? É preciso de muito treino. Aí eu guardei uma palavra só. Eu guardei a palavra transmutação. Aí eu falei, puxa vida, de tudo que eu li lá no astral, eu guardei só uma palavra, transmutação? Mas espera aí, eu sei onde está essa palavra, eu já vi ela em algum lugar. Eu tinha uma estante assim de livros, né? Que eu tinha comprado muito livro dele. Aí eu fui lá na estante, peguei o primeiro livro que veio na minha cabeça, assim, eu peguei, que era esse, Tempo, Espaço, Consciência. E a hora que eu abri o livro numa página qualquer, foi um negócio muito interessante, e estava lá a palavra transmutação. Aí eu comecei a ler o livro e comecei a entender. Isso eu tinha 21 anos. Então, dos 16, 17, vamos colocar 17, até os 21, eu boiei. Assim, eu realmente não sabia
nada daquele conhecimento. Depois dessa experiência, foi como se virasse uma chavinha assim na minha cabeça e eu comecei a entender. Aí eu li de novo aquele livro e aí eu entendi, né? Aí eu consegui entender esse autor. E aí começou, de fato, a minha história, porque daí eu percebi o que era a tal da transmutação, que era uma informação que o meu próprio Pai interno estava me passando, né? Minha própria divindade estava me passando para que eu buscasse isso, para que eu entendesse isso. Aí aí li com mais detalhe o Matrimônio Perfeito e fui lendo, até que eu entendi aquele negócio e eu tomei decisões importantes na minha vida, né? Aos 21 anos eu tomei essa decisão de que esse caminho era o meu caminho. Fiz muita meditação, busquei muito dentro de mim, né, saber o que isso significava. Não foi uma decisão fácil, vamos colocar aí 4 anos para tomar uma decisão, né, em relação a esse conhecimento, em relação a essa busca. E aí essa palavra transmutação fez sentido dentro de mim e eu resolvi viver isso. Já corrigi os meus equívocos sexuais, porque a transmutação envolve energia sexual. Fui ali me aprumando nessa questão. Depois, logo em seguida, aos 22 anos, eu casei, porque provavelmente se eu não casasse aos 22 eu ia estragar. Entendeu? Então, aí casei e fui ter uma primeira experiência nessa questão da transmutação sexual, que é o divisor de águas, né? Então, é importante que se diga, né, que a transmutação alquímica sexual, que é o capítulo 15 do livro, né, que é o que nós chamamos de suprassexualidade, é o divisor de águas. Por que é o divisor de águas? Porque quem entende isso, entende a ascensão. Quem não entende isso, não entende a ascensão. É o símbolo que eu carrego na minha mão desde sempre. E eu não sabia naquele momento, mas eu sei agora, né? Então, o caduceu de Mercúrio, ele é nada mais, nada menos do que o símbolo da transmutação alquímica sexual, né? Se vocês observarem o caduceu de Mercúrio, ele tem uma haste que representa a coluna, ele tem uma bola logo acima que representa a mente, o cérebro, a mente. Ele tem aquelas serpentes que passam pelas laterais, que são os canais Ida e Pingala, que são os canais por onde passa a energia transmutada. E ele tem as asas do espírito. Então, o caduceu de Mercúrio é um símbolo de perfeição, porque você só recupera as suas asas, né? Você só recupera a sua liberdade a partir do momento que você aprende sobre transmutação sexual. Bom, aí comecei a experimentar essa vivência. Bom, no começo eu era tentativa e erro, não sabia direito o que estava fazendo, as minhas únicas informações estavam nos livros, não tinha uma pessoa para conversar. Hoje, por exemplo, é diferente. Alguns casais, né, que têm vontade de aprender sobre esse conhecimento, né, transmutação alquímica sexual, eu trago eles aqui para casa, eu ensino eles diretamente, olho no olho, de lábios ao ouvidos, como se diz, né, dentro do esoterismo, né? Mas na minha época não, na minha época não tinha ninguém com quem conversar. Só tinha os livros e algumas pessoas dentro de algumas instituições gnósticas que não davam grandes informações também, eram pessoas também limitadas nas suas interpretações. Raramente tinha alguém que sabia alguma coisa, né? Mas enfim, a gente aprendeu, tentativa e erro aprendeu. Bom, mas aí acontece que daí participei de muitas coisas da gnose, participei de câmara interna, participei de missas gnósticas, participei de rituais, participei de teatros, de eventos, muitos eventos, enfim. Participei de muita coisa dentro da gnose. A gnose foi muito interessante, né? Mas ao mesmo tempo limitadora, né? Aquela instituição gnóstica que eu participei. Foi muito bom, me ajudou bastante. Naquele momento eu precisava daquilo, eu precisava pertencer a um grupo, eu precisava pertencer a uma egrégora, né? Vamos pensar assim. E aprendi muito com eles, sou muito grato àquelas pessoas.
né, em especial o Devanildo, que foi lá meu primeiro instrutor, e depois tive uma outra instrutora também chamada Josefina, uma pessoa maravilhosa. Então sou muito grato a esses instrutores porque me ajudaram naquele começo. Foi um começo assim, fiquei dentro dos bancos gnósticos, provavelmente ali uns 7 anos, vamos pensar assim. Bom, acontece que as coisas não estavam muito boas lá no meu casamento e acabou vindo uma separação, né? Foi um momento traumático para mim, foi um momento assim muito difícil. Eu achei que eu não servia para esse caminho, né? Eu achei que estava assim abandonado por Deus, vamos pensar, né? Se é que isso é possível, né? Isso é impossível, né? E resolvi não seguir por um tempo. É por isso que é importante, né, que a gente coloque aqui essa desmistificação das coisas ligadas a esse caminho, né? Você vê, não trilhei um caminho reto. Eu tive dificuldades, tive muitas dificuldades, passei por um processo de separação, sofri muito com aquela separação porque a pessoa não casa para se separar, né? E aquilo não foi nada legal. Eu fiquei assim um bom tempo, assim uns 2 anos bem chateado, bem assim quebrado mesmo, né? Bom, mas a vida seguiu e eu não tive, por um tempo, não tive interesse nesse caminho. Fiquei meio afastado, meio alongado, né? Não lia livros, não pesquisava, não buscava nada desse assunto. Aí veio o inesperado. Eu estava trabalhando como uma outra pessoa qualquer do mundo que trabalha para ganhar seu ganha-pão. E no dia 26 de dezembro, né, de 2001, eu tive uma experiência totalmente transcendental, né? Inclusive eu estava aqui nesse escritório, né, onde eu estou nesse momento, estava trabalhando, mexia com o computador, dava aula, mexia com o computador. Nesse dia eu estava mexendo, era logo depois do feriado do dia de Natal, estava mexendo aqui com os computadores, estava montando alguma coisa, né? Eu gostava muito de mexer com computador, montar eletrônico, sempre gostei, gosto ainda, mas não tenho mais tempo para isso, né? E daí, de repente, eram umas 11 horas, mas eu comecei a passar mal, tal. E falei pro meu pai, né? Foi logo depois da separação, eu estava morando com meu pai. Falei pro meu pai, pai, eu vou descer ali na minha casa. Eu já tinha feito uma casinha no fundo da casa da minha mãe lá, 2 cômodos, né? E uma casinha bem simplesinha, assim, que ela permitiu que eu fizesse lá no fundo da casa dela, para eu poder seguir minha vida. Aí eu falei, vou descer lá em casa, vou deitar um pouco, que eu não estou muito bem. Aí desci. Aí a hora que eu estava chegando em casa, eu já estava me arrastando já. E eu consegui abrir o portão, entrei dentro do fundo, assim, que como a casa era no fundo. Cheguei até uma calçada que tem lá e não consegui mais. Deitei no chão, né? Virei assim com a barriga para cima. Era um dia lindo, lindo, um céu azul. E o sol estava no zênite assim mesmo, estava bem no alto, né, o sol. E aí o meu corpo travou, fiquei simplesmente congelado. Não mexia nada, nem o olho, nada. Aí pensei assim, bom, vou morrer, né? Aí já entreguei a alma para Deus, falei assim, acabou tudo, né? Vou morrer. Gente, a coisa mais assombrosa do mundo aconteceu comigo. O sol eu não conseguia nem fechar o olho, assim, foi uma experiência muito, muito, muito distinta, nada até hoje superou aquela experiência. Eu fiquei com o olho aberto, olhando para o sol, e ele começou a conversar comigo. Começou a contar a minha história, quem eu era, por que eu estava nesse mundo, quem era a minha namorada, né, que hoje é minha esposa, quem era minha filha, né, que estava ali nessa idade, nesse 2001, estava com 2 anos. Enfim, ele foi contando tudo a minha história, assim. E eu falei, nossa senhora, então acho que eu devo ter morrido mesmo, porque o sol está conversando comigo, né? Eu estou de olho aberto ao meio-dia. Gente, eu fiquei 1 hora nessa posição.
porque a hora que eu consegui levantar de lá, já era mais de 1 hora da tarde. Eu fiquei deitado, olhando para o sol, de olho aberto, e não queimou meu olho. Ainda bem que tá tudo funcionando. E o sol me contou a história da minha existência em todos os níveis, dimensões, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, me falou tudo e me falou o que eu precisava fazer nesse mundo também. Aí eu falei assim, nossa, mas eu não tenho capacidade de fazer isso. Ele falou, nesse momento não, mas vai ter. Né? Então ele já me deu uma dica de que eu precisava me preparar para o que vinha no futuro. Bom, aí eu consegui me levantar, me arrastei lá para dentro, deitei na cama e dormi mais umas 4 ou 5 horas, porque aquilo foi de arrebentar. Depois consegui levantar, tomar um banho, etc. Essas informações são tão presentes dentro de mim como se tivesse acontecido ontem. Então, tudo o que eu ensino é dessa fonte, é de uma fonte solar. E tudo que eu venho buscando nos meus processos internos é dessa fonte, da fonte solar. E toda e qualquer iniciação, não importa o título que você queira dar para ela, toda e qualquer iniciação é uma iniciação solar. É por isso que os maias cultuaram o sol, né? É por isso que os egípcios cultuaram o sol, é por isso que todas as civilizações cultuam o sol, porque ele, com E maiúsculo, né, é a fonte de tudo que é, tudo que há, tudo que foi, tudo que vai ser. É o Senhor mesmo desse sistema. É aquele que nos deu a vida, que nos permite a vida nesse planeta. É a fonte das fontes. Então, da mesma forma como existe um sol em nosso coração, existe um sol para o lado de fora também. E esse sol que existe em nosso coração, ele pode se comunicar com o Sol central, que é esse Sol aqui que está ali, que é o Sol central, é o centro do sistema solar. Tá? E aquilo que as religiões chamam de céu, são os outros planetas. Mercúrio é um céu, Vênus é um céu, né? Marte faz parte do céu, Júpiter faz parte do céu. A gente pode visitar o céu. Mercúrio, por exemplo, a gente visita quando a gente precisa curar a nossa mente, porque em Mercúrio tem os mestres da mente, né? Vênus a gente visita quando a gente precisa curar o nosso sexo, porque Vênus é a deusa do amor, né? Então a gente pode visitar Vênus e curar essas partes. Existem templos maravilhosos, existem mestres extraordinários. Sanat Kumara, por exemplo, que nos ensinou o Ho Oponopono, né? Te amo, te perdoo, sinto muito, sou grato, é de Vênus. É um gênio de Vênus, né? É um ser gigantesco, de uma espiritualidade absurda, né? Sanat Kumara veio na época da Lemúria para dar uma força aqui, porque o pessoal estava muito caidaço. Então, hoje nós temos uma experiência, né? Assim, de capacidade de interpretar as coisas ditas esotéricas, místicas, etc. Porque há muitos milhões de anos atrás, Sanat Kumara recuperou nossa chama trina. Não sei quem estava numa das instruções que eu dei, né, que eu falei sobre a chama trina. Então, hoje, nós temos a capacidade de interpretar, de entender o que é uma espiritualidade, porque muito tempo atrás, Sanat Kumara fez um trabalho hercúleo de recuperar a nossa chama trina, que a chama trina tem os 3 grandes poderes, a força, a sabedoria e o amor. E aí são a representação da parte superior do triângulo logóico, que é Keter, Shokimah e Binah, ou Pai, Filho e Espírito Santo. Então hoje nós temos essa condição de entender, né? Vocês têm condição de me entender, eu tenho condição de me entender, porque lá atrás, muito tempo atrás, esse grande mestre veio e fez esse trabalho e permitiu tudo que veio depois. Então, é assim que as coisas acontecem. Grandes mestres vêm para o planeta, vêm ensinar, e aqueles que têm ouvidos para escutar e olhos para ver, prestam atenção no que esses mestres estão falando. Então, assim, quem quiser buscar a força de romper com qualquer nível de preguiça, de debilidade, de má vontade, precisa se conectar com Marte.
e Marte é Samael. Samael Aunveor é um marciano. Então você vê que nós temos instrutores, o Samael é muito recente. Samael esteve aqui até 1977, Matrimônio Perfeito é de 1950. Então são coisas muito recentes. Nós temos grandes instrutores que passaram pelo planeta. Sem dúvida alguma, Jesus Cristo é o maior de todos, porque Jesus Cristo trouxe as informações do Cristo cósmico. Mas nós temos outros instrutores também, né? Saint Germain, que nos ensina aí a chama violeta. Um recurso que eu utilizo, por exemplo, na lei da renúncia, que vocês vai ter um dia específico para falar sobre a lei da renúncia. Conhecimentos e recursos que nós vamos trazendo pouco a pouco para que as pessoas tenham condições de entender, de visualizar, de perceber o que é esse caminho chamado caminho interno. Bom, continuando um pouquinho da minha história para chegar finalmente no que é o ser, né, e como ele foi criado, eu tive a grata felicidade de encontrar uma pessoa então que me auxilia, né, nesse processo de transmutação alquímica, que foi exatamente o que o Sol me falou, né? Então, essa pessoa que me acompanha, a Elisângela, a minha esposa, ela, sem dúvida alguma, é um presente de Deus. Né? Não tenho outra, como me expressar em relação a ela. Né? Sem dúvida alguma, um presente de Deus para que eu possa me desenvolver. E é importante que um recado aos homens, né, que estão me escutando. Sem a mulher, nós não somos absolutamente nada. E com a mulher, nós podemos conquistar tudo. Então, a mulher, para nós, homens, ela é a grande chave. É a nossa representante física, né, da Mãe Divina. Então, vocês que me escutam, vocês homens, valorizem muito as mulheres de vocês, porque é por meio dela, é através dela que a gente conquista as nossas iniciações. Sem a mulher nada acontece. Sem a mulher o homem é igual a folha seca que se desprende de uma árvore e sai voando pelo vento da eternidade. Com a mulher o homem pode ter individualidade. E o que significa isso? Significa que a individualidade são as conquistas internas. Então, somente com o auxílio da mulher é que nós podemos levantar a nossa energia pela coluna. Somente com o auxílio da mulher é que a gente pode reconquistar a nossa alma. Tá? Somente com o auxílio da mulher é que a gente pode chegar finalmente a Tiferet, que é a região onde a gente reconquista a nossa alma. Né? Reconquistando a nossa alma humana, nós vamos para um outro nível, que é reconquistar a nossa alma divina. Aí vem o casamento de almas. Né? A alma humana se casa com a alma divina. A alma humana é guerreira, tem um elmo, tem uma lança, tem uma espada, tem um escudo, tem uma armadura. A alma humana é guerreira, ela luta e luta e luta e luta até reconquistar a sua alma divina, que é a linda esposa, a mãe divina, vamos pensar assim, aquela que de fato nos dá a condição de ser seres totalmente e conscientes. Bom, então, partindo então para essa aventura, né? Eu tive uma nova felicidade de conhecer o Sr. José Pila em 2002, né? No dia do meu aniversário. Olha que coisa interessante, mais um presente de Deus. Né? E conheci o Sr. José Pila lá no sítio dele no dia de um preparo do chá. O chá chamado ayahuasca. Aí percebi que tinha um recurso muito interessante. De todas as minhas buscas, é evidente que nada se compara àquela experiência com o sol, mas eu tinha encontrado uma experiência praticamente equivalente, que era beber o chá e ter as minhas percepções internas afloradas. Então, valorizo muito o chá, considero um recurso extraordinário. Tanto é que no capítulo 21 do livro, né, eu coloco como uma das 7 chaves para sair em astral, que é uma chave importantíssima, fantástica, principalmente se estiver na mão de quem sabe utilizar. Porque a gente sabe que qualquer recurso no mundo pode cair na mão de quem não sabe utilizar e pode virar uma religião qualquer.
Agora, na mão de pessoas que sabem utilizar o chá, ele é um recurso extraordinário. Eu ainda utilizo o chá e eu não vi um limite para ele ainda. Eu posso dizer para vocês que eu já saí desse universo, eu vi muita coisa desse universo e consegui até sair desse universo com o recurso do chá. Conheci a minha origem, enfim, tem muita coisa que eu escrevi no livro lá e quem sabe se vocês podem alcançar alguma coisa assim. Tive experiências em astral, é verdade, mas tive muitas experiências com o chá também. Então aí foi um presente para mim, né, no dia 28 de setembro de 2002, ter encontrado José Pila e bebido chá pela primeira vez. E foi justamente num preparo, né? Porque num preparo nós podemos beber chá à vontade. Então bebi chá à vontade mesmo, né? E ali passei o que o pessoal chama de peio, né? Vocês acham, né, que eu falo assim, o Gilberto, né, tá lá, tranquilão, né? Chega aqui, ele dá palestra pra gente, ele fala as coisas, ele nunca deve ter passado apuro no chá, né? Que nada, gente, passei um apuro, pode ter certeza, passei um apuro. Nessa hora o Pila não estava lá, ele não me viu passando apuro, ele tinha ido embora. Foi bem de madrugada, eu virei à noite lá, né, no chá. Mas tinha um rapaz chamado João lá, que pôde me ajudar lá, né, e pôde me assessorar. E uma pessoa extraordinária também. Sumiu, não sei onde que está o João mais, mas ele ajudou bastante, né? Gostava muito das chamadas que ele fazia, tinha uma voz bonita assim para fazer chamada. Bom, enfim, aí no outro dia, ou mais à noite, acho que foi mais à noite no mesmo dia, o José Pila chega e eu falo para ele, olha, eu estou precisando de ajuda. Daí o José Pila fala assim, ó, eu posso te ajudar. Daí eu falei assim, então eu quero a sua ajuda. E desde então, né, desde aquele momento, ele me ajudou muito, 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 muito. Ele me apresentou depois a Nazildo e Odácio, ele falou sobre a Evelyn, a Yasmurim, que estava na época divulgando um jejum. E como eu estava com muita vontade, eu estava com muita sede de conhecimento, do despertar, né? Eu tinha um recurso extraordinário na mão, que era o chá. Eu falei, não, eu vou até o fundo dessa toca do coelho, né? Uma referência com a Alice do País das Maravilhas, né? E fui mesmo, né? Eu passei um ano, assim, praticamente bebendo chá toda semana, fazendo muito jejum, e fui mesmo até o fundo dessa toca, né, desse coelho. E encontrei muita coisa, muita coisa. Nessa época, né, entre 2002 e 2003, foi que veio, né, a lei da renúncia, foi que veio a lei do perdão, foi que eu estava muito alta. A lei da renúncia, ela vem de uma dimensão muito alta, né? Então, para vocês terem uma ideia, existe a primeira dimensão, né, que é a dimensão do amor puro, a dimensão do Pai, e logo abaixo uma dimensão que a gente chama de a dimensão do 3, né, que é do Pai, Filho e Espírito Santo, ou da Trindade, né, onde tem a manifestação das 3 grandes forças. Né? Então, a lei da renúncia vem daí. A lei da renúncia vem do segundo cosmos. A lei da renúncia nunca foi escrita, nunca. A lei da renúncia é uma novidade, é uma coisa totalmente inédita. Então, quem usa a lei da renúncia hoje está usando pela primeira vez mesmo, né? Ela nunca foi escrita. Foi a primeira vez que foi permitido, né, escrever a lei da renúncia. A lei da renúncia é como um raio laser. Ela atinge exatamente o que você quer atingir. E um nível abaixo, que é o nível do 6, que é o nível da mente cósmica, né, ou da galáxia, veio a lei do perdão. Então, a lei do perdão também nunca foi escrita. O perdão é uma novidade cósmica também. Por isso, mais uma referência aí ao livro, né, uma mensagem cósmica. E o resgate ele já existiu no mundo e existe de muitas formas distintas. O que nós estamos fazendo é sistematizando uma forma de fazer o resgate. Então, a nossa linha de trabalho é uma forma de fazer o resgate, mas o resgate em si já aconteceu de muitas formas distintas.
A maneira como nós estamos colocando agora é uma das formas. Então, o resgate é uma coisa que já existiu, provavelmente vai existir outras formas, tá? Então, o que nós estamos trazendo é uma das formas de fazer o resgate. No fundo, o resgate é você buscar as suas partes densas, é buscar as suas partes negativas, aquilo que você fez no passado, que é equivocado, que gerou processos kármicos, e transmutar tudo aquilo. Esse que é o princípio do resgate. E para isso a gente usa a lei da renúncia, usa a lei do perdão, usa a transmutação alquímica, usa a chama violeta, usa todos os recursos que estão aí à nossa disposição. Bom, conhecendo o Sr. José Pila, e daí conhecendo a Evelyn, conhecendo Yasmurim, conhecendo a Nazil Deodácia, eu resolvi fazer o jejum. Né? Então, em 2003, eu me preparei para fazer o jejum e fiz no meio do ano. Naquela época, aqui na região de Londrina, acho que uma ou duas ou três pessoas tinham feito o jejum. Era uma novidade ainda, as pessoas não tinham ainda uma percepção do que era o jejum. E daí, na época, eu falei, eu vou. Tinha um conhecido meu, a Gustavo, que também tinha interesse nessa área. Daí eu falei assim para ele, vamos junto? Ele falou, vamos. Aí resolvemos ir fazer o jejum e fomos lá na chácara da Nazilda e fizemos o jejum. Isso aconteceu em julho de 2003. Fizemos lá os 7 dias, depois eu fiz mais 7 dias de líquido lá ainda, né? E como tinha 15 dias de férias de recesso aí no meio do ano, os outros 7 dias eu fiz trabalhando mesmo. Então fui trabalhar e chegava em casa, só bebia os líquidos, ó. E eu cumpri ali com os 21 dias certinho, né, de acordo com a informação que estava no livro da Yasmurim. E aquilo foi um divisor de águas para mim, porque daí eu tinha os conhecimentos que a gnose me deixou pelos livros de Samael, um bom instrutor, que o José Pila me orientou bem, um recurso extraordinário, que era o chá, né? Um recurso extraordinário, que foi a chama violeta, que o José Pila me apresentou, e um recurso extraordinário, que era o jejum. Aí eu falei, vou usar tudo ao mesmo tempo. E resolvi usar tudo ao mesmo tempo. Era jejum, era chama violeta, era chá, era jejum, era chama violeta, era chá, o tempo todo. E nessa época eu saí da casinha, né? Literalmente. O Pila ficou preocupado comigo, né? Meu pai ficou preocupado comigo, todo mundo ficou preocupado comigo porque eu já estava... porque emagreci muito, fiquei abaixo de 50 quilos porque fazia muito jejum. Essa é a ousadia. Vocês lembram do primeiro capítulo do livro, né? Saber, querer, ousar e calar, né? Aí eu fiz a minha ousadia. Eu ousei, fui lá e fiz. E acordei, porque nós temos aqui na nossa cabeça, nós temos uns neurônios que precisam acordar. E os meus na época estavam adormecidos e eu precisei desse recurso para acordá-los. E junto com a transmutação alquímica sexual, fui juntando tudo. E eu tive a grata felicidade de, um ano depois, no dia do meu aniversário, 28 de setembro de 2003, exatamente um ano depois que eu conheci o chá, eu acordei. Literalmente eu sabia exatamente quem eu era, o que eu estava fazendo aqui, por que eu estava aqui, qual que era a minha missão, entre aspas, vamos colocar assim, né? Quais eram os recursos que eu ia utilizar, enfim. Eu estava pronto para executar a minha missão. E isso foi exatamente aos 33 anos. Olha que número emblemático. Né? É o mesmo, é a idade de Cristo. Então, os 33 anos são as 33 vértebras da coluna espinhal, são os 33 graus da maçonaria, né? E eu estava exatamente no 33, nos 33 anos. Acontece que eu estava ainda um pouco imaturo em relação ao processo. Apesar de eu ter acordado, eu me sentia ainda imaturo. E aí, conversando com meu pai interno, eu resolvi criar um cronograma para amadurecer como ser humano, amadurecer como o ser que eu sou, para depois entrar na divulgação propriamente dita, que é essa que nós estamos fazendo agora. E aos 49, que essa é uma informação egípcia, a gente vive o 13, que é a morte e ressurreição,
Para quem não sabe de cabala, a gente precisa somar os números, né? O 4 e o 9, né, dá 13. Então, dos 33 aos 49, eu me preparei para fazer isso que eu estou fazendo agora. Meu pai interno me mostrou isso através de um sonho. Eu estava caminhando com o meu pai físico, meu pai chamava Gervásio. Eu estava caminhando com ele, conversando com ele, eu estava caminhando num gramado, era lindo, 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 um jardim assim, muito lindo, muito bonito. E eu estava caminhando e ali tinha uma espécie de uma calçada. E ele estava me mostrando aquela calçada e lá na frente daquela calçada tinha uma rampa. E aquela rampa dava acesso a algo que era importante para mim. E ele me mostrou a rampa, me mostrou a caminhada e eu percebi intuitivamente o que ele estava me mostrando. Que eu precisaria me preparar dos 33 até os 49 para poder chegar no nível e na capacidade que eu precisaria ter para poder ser um bom divulgador. E nessa caminhada eu precisei enfrentar os 3 traidores de Cristo. Quem conhece um pouco de esoterismo sabe que os 3 traidores, nós temos ali o desejo, que é o Judas, que na cultura egípcia é o Apop, terrível, terrível, um demônio terrível. Nós temos o demônio da mente, que é o Rai, né, que na cultura cristã é o Pilatos. E nós temos o demônio da má vontade, que é o Nebet, né, que na cultura cristã é o Caifás. Nós temos assim que enfrentar esses demônios dentro de nós para poder passar esse conhecimento com qualidade. Essa foi a minha jornada, né, até chegar a esse dia de hoje. Então, é por isso que hoje, né, é um dia especial, tanto para mim quanto para vocês, que eu me preparei muito para poder chegar hoje ser esse divulgador. Não é fácil enfrentar esses 3 traidores. Eles são terríveis, terríveis, terríveis. Eu demorei 1 ano cada um para enfrentar cada um deles. É muito difícil mesmo. O Pila sabe como é que é difícil enfrentar os 3 traidores, porque a gente teve uma prévia numa sessão, né? Eu só consegui sair deles quando eu coloquei a 9ª Sinfonia. Mas aquilo, viu, Pila, foi uma prévia, tá? Aquilo lá foi só para uma amostra grátis. Depois, para pegar eles mesmo, eu precisei de todos os recursos que eu tenho. Tudo que vocês podem imaginar que eu ensinei e mais coisa que eu inventei na hora também, assim, para poder sair deles. Não foi nada fácil. Mas essa é uma outra história que eu vou contar em detalhes para vocês sobre os 3 traidores, tá? O que importa é vocês saberem que eles existem, são reais, são demônios terríveis, 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 terríveis. E que se a gente quer alguma coisa da iniciação, quer esse caminho, nós precisamos enfrentá-los olho no olho mesmo, e com muita força e mais, com uma espada na mão. Não tem como enfrentar esses demônios se a gente não tiver uma espada de fogo, tá? Eles só recuam com a espada de fogo. Se não tiver a espada de fogo, a espada flamígera, não tem conversa. Eles dominam qualquer um que não tiver a sua espada em mão, eles dominam. O mundo inteiro está dominado pelos 3 traidores de Cristo. São raras as pessoas que conseguem escapar deles. Essas pessoas são as que transmutam a sua energia sexual. Essas pessoas são a que escolhem o caminho crístico. Essas pessoas são as que escolhem a renúncia, a morte do defeito. Essas pessoas são as que escolhem esse caminho. São muito raros, muito raros. Mas aquele que entende esse caminho, aquele que busca esse caminho com o coração mesmo, com toda a sua fé, com toda a sua força de vontade, ele encontra. Porque está escrito, batei e a porta vos abrirá, pedi e assim você vai receber. Tá? Bom, aí então, gente, nesse caminho, né, que foi aí dos 33 anos até os 49, veio a criação do SER, o Sistema Energético de Resgate. Na época nós formamos um grupo muito interessante de estudo, né, e fomos estudando detalhe por detalhe. O Pila me ensinou muita coisa, o Gustavo me ensinou muita coisa, tinha o Robson também, né? O Rodrigo, o Sérgio e outras pessoas que participaram da minha vida, que fizeram um trabalho fantástico assim, de nos auxiliar, de trocar informações,
Tanto é que no livro do Ser, né, que é de 2007, eu agradeço muito essas pessoas por todas aquelas informações que nós trocamos. E nesse período eu fui convidado a fazer o jejum coletivo. Esse grande ser, né, que é o Sol, ele está buscando boas sementes, né? E quem são as boas sementes? São os homens e as mulheres que mudam a sua vibração, são os homens e as mulheres que buscam o caminho da ascensão, da iniciação. E eu fui convidado naquele momento para fazer o jejum coletivo de 2004. Para falar a verdade, né, eu não tinha todas as informações, foi bem intuitivo aquele jejum, foi muito intuitivo. E fomos lá, fizemos o jejum, tem na minha página lá uma descrição, tem algumas fotos, na época a gente nem lembrou de tirar foto, mas ficou algum registro, e fizemos lá o jejum de 2004. E isso foi mais um salto para mim. Então eu comecei a perceber que o jejum ele era uma mudança de escala. Quem entende um pouquinho de música sabe, né, que existem as 7 escalas lá, né, as 7 notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó de novo. Então eu percebi que o jejum podia me mudar de faixa vibracional. E, inclusive, assim, nós tivemos experiências muito interessantes em relação a pessoas desse grupo que realmente mudaram a sua vibração, superaram determinados limites, superaram determinadas programações, e isso foi muito interessante. Aí fui convidado para fazer 2008 novamente. Fomos lá, né? Lembrando que a divindade não nos obriga a nada. Todas as vezes que me falaram para fazer alguma coisa, eu fui convidado, não fui obrigado. E o meu coração falava, é isso aí, vamos fazer. Né? E eu seguia meu coração, seguia minha intuição, vamos fazer. Aí fizemos 2008. Depois eu fui convidado para fazer um trabalho voluntário lá na chácara da Nazilda. Fiz por 3 anos um trabalho voluntário para testar a técnica do resgate. Porque assim, o cientista, que existe um cientista dentro de mim, ele queria saber se a técnica do resgate era válida. Então, como é que eu vou testar uma coisa? Eu vou pôr na prática. Aí a Nazilda entendeu que poderia ser feito lá na chácara e eu fiz. Por 3 anos eu fiz, então, experiências com a técnica do resgate. Ensinei muita gente. Todo mundo que quis aprender na época, eu ensinei a técnica do resgate. As pessoas aprenderam. Hoje, elas usam a técnica do resgate nas mais diversas terapias. Tem pessoa que mexe com radiestesia, que usa a técnica do resgate. Tem pessoa que mexe com biomagnético, que usa a técnica do resgate. Tem pessoa que mexe com massagem, que usa a técnica do resgate. Tem pessoa que mexe com acupuntura, que usa a técnica do resgate. Enfim, a técnica do resgate ela é uma técnica que pode ser usada em qualquer momento, em qualquer terapia, independente de terapia. Basicamente é um conhecimento que fica à disposição da pessoa para ela usar da forma como ela quiser. Bom, e aí fui convidado, depois desse período, né, de experiência, de uns 3 anos, foi uma coisa que eu fiz totalmente gratuita, foi aberto ali para mim a possibilidade de fazer o jejum de 2012. Esse foi muito interessante, porque nós já tínhamos toda a técnica, né, a tecnologia para fazer o jejum. A gente já sabia como fazer, o melhor período de fazer, como fazer. Então foi o ápice ali, né? 2012 foi um momento extraordinário, onde nós estivemos com 22 pessoas fazendo o jejum e todos passaram muito bem. Então é possível fazer um jejum com uma qualidade, né? E isso nós provamos lá em 2012. Aí lá nós usamos audições das sinfonias de Beethoven, nós usamos os decretos, nós usamos a aromaterapia, nós usamos, enfim, nós usamos, sabíamos que a gente precisava ficar, por exemplo, 2 horas imerso na água, e daí a gente podia fazer o xixi normalmente. O nosso corpo podia absorver a umidade pela pele, as toxinas poderiam sair pela pele, assim a gente lavava as piscinas todos os dias. Enfim, a gente adquiriu uma capacidade de fazer um jejum coletivo com total tranquilidade. Já deixando registrado aqui, né, que vai ter um outro jejum coletivo agora em 2022, que vai acontecer ali
na chácara da Letícia, na Ayacer. Tá? Então, aí foi mais um salto. Isso na minha experiência com o jejum. Lembrando que o jejum, ele é 7 dias sem comer nada e beber nada, e mais 14 dias de líquidos. Quem quer fazer uma recapitulação, faz só a primeira parte. Quem quer fazer o jejum completo, faz então a primeira parte, que é os 7 dias sem comer nada e sem beber nada, e mais 14 dias de líquidos. Tá? Esse é o jejum completo. Essa informação está no livro Viver de Luz, da Yasmin. É um livro importante de ser lido. Ela publicou esse livro na década de 90. Eu conheci a Yasmin pessoalmente, em 2010, nós fomos lá. O Aurélio, o José Pila e eu pegamos o carro e fomos lá fazer um curso com ela. A gente queria saber se ela era real. A gente queria saber se ela era fofinha, assim. Eu queria dar um abraço nela para saber se o Viver de Luz deixava a pessoa muito magra, né? E não, ela é uma pessoa... Tudo bem que ela era magra, assim, mas não era pele e osso. Ela era fofinha. A gente pôde abraçá-la, né? Pôde senti-la, a energia dela, pôde conversar com ela. E até no dia que a gente esteve lá, ela achou muito interessante as informações que nós estávamos trazendo, pediu para conversar pessoalmente comigo. E a gente fez uma mesa redonda, precisou ali de um intérprete, porque ela falando em inglês, a gente em português. Mas a gente conseguiu se comunicar bem, trocamos informações, ela é uma pessoa extraordinária. Então, as informações do jejum, eu pude verificá-las na fonte, com a própria autora do livro, a Yasmin. Então, é algo que também a gente pode, assim, detalhar para vocês. Vai ter um momento aqui das nossas conversas, né? Vai ter um momento que a gente vai falar de jejum, tá? Bom, seguindo aqui o nosso cronograma da minha fala, tá? Eu pretendo falar 1 hora e pouquinho, aí depois eu abro para perguntas, tá, pessoal? Eu sei que já tem umas perguntas aqui, eu já vou responder para vocês, tá bom? Seguindo aí o cronograma, para vocês entenderem um pouco da minha experiência, desmistificando essa coisa do caminho da ascensão, eu passei, em 2004, eu passei por um outro momento de crise. Mesmo tendo o recurso do chá, mesmo tendo o recurso do jejum, mesmo tendo o recurso da chama violeta, mesmo tendo o recurso da transmutação, eu passei por outro momento de crise. E daí, conversando com a Nazilda naquele momento, né, um momento de crise fortíssima, quase que abandonando tudo de novo, eu falei para ela, e agora, né, o que eu faço? E ela me deu uma outra chave, extraordinária, que é o exercício do sol, que é ensinado pelo Hira, né? É um indiano muito esperto, na minha opinião. Ele não é o primeiro, porque eu tenho umas informações de que o pessoal fazia isso lá na Grécia Antiga. Mas ele trouxe a informação, então o mérito dele, né, de trazer essa informação para o mundo nessa época. E o que consiste, então, o exercício do sol? Consiste em a gente olhar para o sol com os pés descalços na terra, começando 10 segundos, depois passa para 20 segundos, depois passa para 30 segundos, e assim vai aumentando 10 segundos por dia. Bom, eu estava no desespero novamente, eu fui lá e fiz. Para minha surpresa, o sol começou a conversar comigo de novo. Aí resolveu a questão. Aí resolveu por quê? Porque eu estava direto na fonte, sem intermediários. É a melhor coisa que pode acontecer, gente. Melhor coisa que pode acontecer. Você conversa direto com o chefe. É igual quando a gente vai dentro de uma empresa, ou vai dentro do banco, por exemplo, e vai direto conversar com o gerente. Ele vai resolver a questão para você. Se aquele problema lá tiver solução, ele vai te dar a solução. Bom, e daí eu fui fazer esse exercício e fiz esse exercício por 2 anos. Entre 2004 e 2006, eu descrevo esse exercício lá no livro. Porque assim, quando chove, um dia igual hoje, não dá para fazer, né? Então quando chovia não dava para fazer, quando o sol estava com nuvens muito espessas não dava para fazer. Então eu fui escolhendo os dias e fui fazendo. Fiz até os 15 minutos, fiz até os 30 minutos, recuperei minha saúde. Fiz até os 44 minutos e recuperei a minha conexão com o sol, 100%. E aí foi quando veio a proposta do jejum 2008 e depois a proposta do jejum 2012.
e desde então mantenho essa conexão firme e forte com esse astro, né, com essa estrela que é o Sol, e tenho a felicidade, né, de passar informações que vêm da fonte. Muito do que está no livro, eu diria quase tudo, é da fonte, que é desse grande Sol, né, dessa grande estrela que nos ilumina todos os dias. Para quem não sabe, o nome do Sol, o nome interno, né, é Micael, ou Miguel, se for fazer uma tradução ocidental, né, vamos pensar assim, né? Então, o Micael é o senhor aqui do sistema, é o Cristo solar, o Cristo cósmico que rege aqui a nossa região, né? E que abençoa com a sua luz, com a sua vida, o nosso planeta Terra. O planeta Terra também é o Melquisedeque, que cuida dessa região, né, que é onde a gente mora. Então esses grandes seres, esses seres cósmicos, eles precisam de boas sementes. E de tempos em tempos ele manda um orientador, um instrutor para ensinar os seres humanos a se tornar boas sementes. Qual que é o meu papel? O meu papel é esse. Meu papel é ensinar os meus semelhantes a serem boas sementes, para viver nessa próxima realidade, né, que está se formando, que é a realidade da raça Coradi. A nossa raça a ariana, ela tende a desaparecer com o tempo, ao longo de alguns anos, talvez centenas ou milhares de anos ainda. A gente não tem uma informação precisa. Falar sobre o tempo é muito relativo, muito difícil. Normalmente quem fala sobre o tempo acaba se equivocando, né, porque o tempo é relativo. Mas recentemente eu tive a visita de um grande mestre que me falou que a gente não tem muito tempo. Pediu para eu falar isso para vocês, que a raça ariana não tem muito tempo. Inclusive, ele falou com essas palavras, fala para eles que o tempo é curto e que é necessário que eles entendam o processo de ascensão, que é necessário que eles entendam a transmutação alquímica, sexual, que é necessário que eles compreendam a morte do defeito, que é necessário que vocês entendam a mensagem cósmica que está no livro. Isso é muito importante. O nosso tempo urge. E eu senti no meu coração que é fato. Então, assim, cosmicamente, a gente sabe que 1000 anos é um piscar de olhos para o planeta, né? Mas é muita coisa para nós. Mas a gente sabe que do tempo só o Pai interno é que sabe, né? Bom, pessoal, então, nós, assim, para concluir a minha fala, em 2015 eu tive um novo chamamento. E por conta da característica do ser que eu sou, eu fui convidado a trabalhar com a saúde, com a cura dos meus semelhantes. Mas eu não tinha a menor ideia como que eu ia fazer isso, porque, pensa bem, entrar num curso de medicina, como é que eu vou fazer isso? Ou eu vou virar um enfermeiro ou alguma coisa assim, né? De que forma que eu poderia auxiliar meu semelhante com a cura? Que o ser que eu sou tem o raio da cura, né? Aí, naquela época, isso foi 2014, eu comecei a pensar sobre isso, eu olhava muito do sol, pedia orientação, pedia clareza e tal. Quando foi 2015, me veio a possibilidade dos florais. Eu falei, nossa, os florais, eu posso me tornar um terapeuta floral. Né? E daí eu posso colaborar com o meu semelhante na sua cura interna por meio dos florais. É um instrumento válido, né? Aí tive a grata felicidade de encontrar uma instrutora extraordinária, Regina Pérez. Ela, de fato, me formou um terapeuta. Eu podia ter muitos conhecimentos antes da Regina, mas eu não era terapeuta. Aí a Regina, né, ela deu um curso fantástico, curso extraordinário, e me capacitou a ser um terapeuta, e desde então, aí nos últimos 6 anos, venho trabalhando na linha terapêutica com os florais, me especializando, fiz florais de Bach, Califórnia, enfim, fiz várias especializações na área. E aí vou contar um segredinho para vocês, né, que eu utilizo as técnicas do resgate em conjunto com os florais.
Tem pessoas que falam, nossa, eu tomei seu floral e fiquei de borracheira, né? Quer dizer, borracheira é um termo que é usado dentro da percepção do chá ayahuasca. Seria mais ou menos assim, tomei o floral e fiquei num estado alterado de consciência. Tive percepções diferentes, tive sonhos lúcidos, tive isso, tive aquilo. É justamente porque nós combinamos a técnica. Então, eu utilizo a técnica do resgate, que o ser que eu sou trouxe para o mundo, e combino com o floral. E por isso o floral fica com outra potência. Aqueles que tomam floral aí comigo percebem que o floral leva eles para um outro nível, para uma outra instância. Tem pessoas que têm sonho lúcido, tem pessoas que resolvem questões assim em 30 dias de uma forma extraordinária, produzem mudanças extraordinárias dentro delas. Isso tudo porque nós estamos combinando essas técnicas. Tudo aquilo que eu sei, eu transmito para a pessoa, e a pessoa vai utilizando essas técnicas, que é as técnicas do resgate, as técnicas do eu sou, as técnicas da renúncia, as técnicas do perdão. Tem muitos clientes meus que estão me escutando aqui, que provavelmente eu dei lição de casa, falaram, faz a lei do perdão por 21 dias. Então, é isso que nós estamos fazendo, nós estamos combinando técnicas. Estabelecemos uma parceria com a Letícia e combinamos a técnica do floral com a técnica do ser, né, do sistema energético de resgate, com a técnica da ayahuasca. O Pila também sabe disso. Muitas das pessoas que participam lá do chá com o Pila vêm para mim e bebem ali o floral, utilizam o floral e combinam as técnicas. Então nós estamos usando, pessoal, todos os recursos possíveis e imagináveis para auxiliar. Então hoje a gente combina floral, combina as técnicas do resgate, combinamos ayahuasca e agora vamos trazer o jejum novamente. Então aí a partir do dia 15 de janeiro de 2022 entra na jogada novamente o jejum consciente, para dar mais uma alavancada nesse processo de ascensão das pessoas que estão buscando. Então, já está disponível na minha página, que é gilbertofranzoni.com, já está disponível ali para aqueles que queiram fazer a inscrição para o jejum consciente. Já tem os valores, já tem todas as informações ali para vocês. Aqueles que quiserem podem fazer a sua inscrição. No próximo domingo, né, nós vamos ter uma live entre a Letícia e eu, para a gente explicar. Eu vou falar sobre o jejum especificamente, a Letícia vai falar especificamente sobre a chakra, como as coisas vão acontecer lá. Mas enfim, o jejum a gente vai deixar para a próxima live para a gente explicar direitinho, tá? Olha, para concluir aqui a minha fala, eu quero dizer para vocês que nesse momento eu adquiri uma certa autonomia. Então, participei pela gnose, participei dos grupos gnósticos, participei. Estive presente ali no chá com o Pila, estive. Estive presente de outras formas, em outras escolas, instituições, sim. Estive presente, participei, gostei muito de todos os lugares que eu participei, mas hoje o meu caminho é o caminho da individualidade, da autonomia. Uma vez o Pila falou assim, o iniciado caminha terrivelmente só. E isso é fato, né? Isso é verdade. Quando a gente alcança uma determinada altura do nosso caminho, a gente caminha terrivelmente só. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque o nosso Pai interno está com a gente, nossa Mãe Divina está com a gente, nosso Cristo íntimo está com a gente, o Espírito Santo está nos iluminando. Então nós somos terrivelmente só de pessoas, vamos pensar assim, porque as pessoas não nos compreendem. É raro uma pessoa que compreende um iniciado. Raríssimo, raro, muito raro. Possivelmente vocês não vão me compreender, porque pode ser que eu faça coisas que vocês não entendam, mas pode ter certeza que eu estou no meu caminho. E eu reviso ele todos os dias. Todos os dias eu pergunto para mim mesmo, para o meu Pai interno, para minha Mãe Divina, se eu estou no caminho. E se eu estiver escorregando, eu suplico para minha Mãe Divina que me recoloque no caminho e que me mantenha firme nesse caminho. Tá? Não é um caminho trivial, não é um caminho fácil,
mas eu entendo que é o caminho da boa semente. O caminho crístico é o caminho da boa semente. E qual é esse caminho? São 3 coisas muito simples. Morrer em si mesmo, nascer em si mesmo. E quando você estiver fazendo essas 2 coisas bem feitas, você conta para as outras pessoas como é. Que esse é o sacrifício, ou o sacro ofício que você realiza para a humanidade. Então esse dia de hoje é o terceiro fator, é aquilo que eu estou expondo para vocês, daquilo que eu já vivi e de como que a gente pode realizar dentro de nós essa boa semente. A boa semente é o Cristo que nasce no nosso coração e se torna uma criança, um adolescente, um homem ou uma mulher, que pode ser, não tem problema nenhum, né? Isso vale para os 2 gêneros. A boa semente segue a lei. As 7 leis herméticas que nós escrevemos há mais de 5.000 anos, elas estão aí porque elas são cósmicas, elas são eternas. Então, tal como é dentro, é fora. Então, se a gente se desenvolve internamente, é necessário que a gente exteriorize isso. Como que é possível uma lâmpada que se acenda e a gente vai colocar lá embaixo da mesa? Isso é impossível. Então, uma lâmpada que se acende precisa ser colocado no alto para iluminar outros. Né? Então, esse é o caminho do iniciado, esse é o caminho crístico, esse é o caminho daquele que veio para passar uma informação, que veio para trazer um conhecimento de ascensão. Esse é o meu caminho, esse é o caminho que eu trilho, né? E esse é o caminho que eu ensino. Então, aqueles que quiserem vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Essas informações do Cristo, não são palavras minhas, tá? Eu apenas segui essa fala. E para quem não sabe, a cruz é o sexo, tá? Então, vamos fazer aqui uma interpretação muito simples, né? Ó, a madeira vertical e a madeira horizontal, né? A madeira vertical é o homem, a madeira horizontal a mulher. O homem unido com a mulher forma a cruz. Então, a união do sexo. E quando a gente vai para a cruz, o cravo da mão direita é o cravo da luxúria, né? O cravo da mão esquerda é o cravo do orgulho. Então, é necessário, né, que a gente elimine de dentro de nós a fornicação. É necessário que a gente transmute as nossas energias sexuais com muita vontade. E é necessário que o orgulho seja eliminado. Então, aquele que vos fala não é uma personalidade. Aquele que vos fala é aquele que é. Porque esse cravo já foi introduzido na minha mão esquerda. E esse cravo já foi introduzido na minha mão direita. E também o dos pés. Isso aconteceu na última sessão instrutiva. Eu tive essa bênção, né, de ser confirmado pelas hierarquias superiores. E ali eles me falaram, você nos serve bem. Então essas são as palavras que me fazem até assim me emocionar, porque é o que eu busco, Então assim, aqueles seres que estiveram lá na última sessão instrutiva, seres extraordinários, inclusive o mestre dos mestres manifestou sua presença, porque nós trouxemos ali as informações dele, né? As afirmações transfiguradoras de Jesus Cristo. E pode ter certeza que aonde tem 1 ou mais, 2 ou mais, né, em nome dele, ali ele estará. E é assim que nós vamos seguir aí para o próximo jejum, que vai acontecer, né, a partir do dia 15, com essa força, com essa capacidade, que não é minha, do Gilberto, não é uma pessoa, mas é daquele que me trouxe para o mundo. Essas são as informações que eu senti aqui no meu coração que são importantes de passar para vocês. E agora eu vou responder algumas perguntas de vocês. Eu falei bastante. Deixa eu abrir aqui o chat para poder responder. E vocês podem fazer mais perguntas, tá? Fique à vontade de fazer perguntas. Quiser abrir o microfone. Ó, começando lá com a primeira. Ó, a técnica da suprassexualidade pode ser feita somente por um parceiro ou o outro precisa estar consciente e realizando também uma prática individual? Bom, essa é a primeira pergunta. Ó, é possível sim, é possível que uma das pessoas pratique, tanto faz o homem ou a mulher, mas é mais difícil. Não vou, assim, esconder o sol, né, com uma peneira, né?
Não é possível esconder essa verdade. É, é mais viável, né, que o casal, o homem e a mulher, combinem, né, se combinem para que a transmutação aconteça. E por quê, gente? Porque a transmutação alquímica sexual é como uma dança. Como é que um dos parceiros quer dançar e o outro não quer? Não pega ritmo. Por quê? O que acontece? Vamos supor que o homem ele tá muito quente e ele está assim com um fogo muito alto. Ele precisa de repente parar um pouco, respirar profundamente para poder conter aquele fogo. Ele precisa de repente se concentrar em alguns mantras, por exemplo, o mantra Iao é um mantra extraordinário para transmutação. O I a gente se concentra nas regiões sexuais, o A a gente se concentra na coluna e o O a gente se concentra fazendo a energia descer para o coração. Se nós, durante o ato sexual, nos concentrarmos nesse mantra, existe uma probabilidade muito alta de você transmutar corretamente as suas energias sexuais e não perdê-las, tá? Mas se o outro parceiro, né, ou tanto o homem quanto a mulher, não tiver interessado, como é que isso se processa? A dança fica pela metade, tá? Então é muito importante que os dois estejam juntos nessa. Não é impossível, né? Não é impossível. Mas eu considero que é importante que os dois estejam juntos, tá bom? Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Oi, pode abrir o microfone e perguntar. Bom, antes de você entrar nessa pergunta aí que eu fiz, a Ângela tem uma consideração para fazer para você. Tá, pode falar. Pode falar. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, Gilberto. Oi, bom dia, Ângela. Prazer te ver aí. Gilberto, ultimamente eu fico muito assim, reflexiva, né? Porque você tem toda uma caminhada, né? Você colocou toda uma trajetória. Nós também temos uma caminhada, inclusive eu particular, desde o ano 2000, que eu fico assim, tentando ver qual que é a missão, né? Aqui na Terra. Mas já descobri, graças a Deus, né? Então, o que eu vejo? Que a gente tem toda uma trajetória, toda uma preparação, e hoje eu fico assim preocupada, e também não sei se é motivo de preocupação, que as pessoas entram no trabalho, ou fazem o curso de reiki, ou fazem a constelação, ou pegam o vegetal e já se sentem prontas, né, para o trabalho e já vão a campo. Daí eu fico pensando, puxa vida, por que a gente demorou tanto, né? Por que a gente demorou tanto para chegar nesse nível que hoje eu sinto que eu estou preparada hoje, aos 50 anos, você é quase 50. Então a gente tem toda uma trajetória. 51, 51. A boa ideia. Tá, vamos falar que a gente entrou nos 50. E daí eu vou lá a campo, eu sinto, quando eu vou, né, participar de uma sessão ou lá no instituto, eu não sou a Ângela, né? Eu me transformo em um instrumento que está ali para poder servir, né? Para poder atender o irmão, acolher e realmente eu vou até no astral com esse irmão, para fazer um trabalho lá, para voltar aqui, para ele sentir qual a missão dele aqui. Eu já consegui fazer isso. Porém, nossa, levou uma trajetória intensa para eu chegar nessa minha missão. E hoje eu sou convicta de que eu entro lá, que eu tenho essa missão, porque eu me preparei desde o ano 2000. Agora, essas pessoas que já fazem o curso, que já vão a campo, assim, me preocupa no sentido assim, será que elas estão preparadas, né? Por que eu levei todo esse tempo? Então, são pessoas que já vieram prontas, né, para esse trabalho, para esse planeta que já está com os dias contados, ou são pessoas que equivocadamente vão fazer um trabalho, né? Tem assim uma preparação maior, porque saindo de uma sessão, a pessoa já fala, né? Agora eu já vou para o campo, para a prática. Daí que pensa, puxa vida, né? Jesus passou no deserto, ficou tanto tempo se preparando, né? Depois que ele foi a campo. Daí outra pessoa também. Então essas pessoas que estão vindo, que são bastante, hein? Elas estão realmente preparadas, já vieram, já trouxeram de uma outra existência, ou elas estão fazendo um trabalho equivocado, por exemplo.
Ou a gente demorou tanto tempo para se preparar? Bom, o mais. Você fechou o microfone, ficou melhor. Bom, o que acontece é o seguinte: nós estamos num momento de transição planetária, né? Isso significa que muitas pessoas estão nascendo com altas habilidades, com altas capacidades, e muitas pessoas que já não têm mais a sua capacidade, já perderam as suas 108 vidas, já perderam as suas características humanas, estão indo embora. Tá? Então isso é fato, sim. Existem pessoas que estão altamente preparadas. Existem, por exemplo, crianças, são chamadas crianças cristal, crianças índigo, que elas são totalmente diferentes das outras pessoas do planeta. São crianças que estão vindo de fora, são seres muito altos espiritualmente, que não passaram aqui pela experiência do ego. No momento que descem no planeta, pode ser até que se percam, depende muito porque o planeta é muito denso, né? Então é importante que se tenha um cuidado com essas crianças. E essas crianças, depois de adulto, podem sim despertar para essa capacidade e ir à luta, sim, né? Isso é uma verdade. Porém, existe uma outra situação. Pessoas, por exemplo, que já foram muito elevadas no passado. Pessoas que tiveram momentos de ascensão no passado. Por exemplo, eu mesmo, eu tive momentos de ascensão no passado. Eu tive nomes importantes que eu utilizei na história da humanidade. No entanto, eu percebi, né, eu vou falar por mim, que fica mais fácil, eu percebi que se tudo aquilo dentro de mim não morresse, eu não seria um bom divulgador, entendeu? Eu não seria uma pessoa capacitada. Até uma vez eu pedi para a Raquel fazer um floral para mim, e ela falou assim, mas Gilberto, por que você quer fazer floral? O floral não te alcança mais. Eu falei assim, Raquel, eu preciso uma ferramenta para matar um Deus, você sabe? Então, dentro de mim existia um elemento do orgulho que se achava um Deus, entendeu? E enquanto aquele Deus não morresse, aquele suposto Deus não morresse, eu não seria um divulgador adequado. E esse é o elemento do orgulho, entendeu? E eu precisei brigar com esse sujeito, eu precisei empunhar a espada e precisei pegá-lo de todos os jeitos que você pode imaginar, até que eu fui confirmado nessa última sessão. Graças a Deus fui confirmado nessa última sessão, nas vésperas do meu aniversário aí de 51 anos. Mas eu lutei com todas as minhas forças, lutei com tudo, usei todos os recursos que você pode imaginar para poder vencer os 3 traidores dentro de mim, senão eu não seria um bom divulgador. Então nós precisamos ficar atento, né, com essas pessoas que se supõem, né, ser bons divulgadores de um conhecimento. Porque se tiver apenas um fiapo de orgulho ali, não vai ser o Cristo falando. Não vai ser o eu sou o que eu sou falando. É por isso que eu ensino a morte do defeito, é por isso que eu ensino a renúncia, é por isso que eu ensino o perdão, entendeu? Porque se nós queremos esse caminho, a primeira coisa que vem é a morte. Só que as pessoas, elas acham, né, que porque tem um mero conhecimento, porque tiveram uma experiência com chá, porque tiveram uma saída em astral, já são alguma coisa. Nada. Eu tenho, assim, total certeza, plena consciência de que não é nada. Isso não é nada. Enquanto eu não venci esses 3 traidores, eu me sentia um nada, sabe? Nada. E continuo me sentindo um nada como pessoa. O Gilberto é insignificante, entendeu? O Gilberto como instrumento, ele é útil, né? Mas o Gilberto como pessoa, como personalidade, a minha personalidade, ela está terminal. Ela praticamente não vai existir daqui a uns tempos. Já fiz muitos trabalhos sobre a minha personalidade. Hoje ela está minimizada, vamos pensar assim. O Gilberto vai ser um nome na certidão de nascimento, vai ser um nome na CNH, na carteira de motorista, vai ser o nome que está na capa do livro. Você pode observar que eu não uso o meu nome, os meus nomes antigos. E eu tenho vários. Tenho muitos nomes na história da humanidade, mas eu não uso nenhum deles. Por quê?
porque eu não quero trazer equívocos do passado. O que de fato eu quero é ser eu mesmo agora, o eu sou de agora, o presente. E ser um instrumento mais limpo possível, né? O mais cristalino possível. Nós sabemos que existe o cristal do reino das pedras, o cristal dos reinos vegetal, o cristal do reino animal e existe o cristal do reino humano. A dimensão humana tem um cristal, que é o Cristo. E somente o Cristo ensina corretamente, porque ele é isento desses animais que são os egos. Aí você fala assim, Gilberto, você está pronto, então por isso você está se tornando um divulgador? Não, não é que eu estou pronto, mas eu recebi uma autorização. Então, quando a gente recebe autorização, aí aquilo que é instala na gente. Então, o Gilberto deixa de existir e passa a vir algo diferente. Aquele que é se manifestando nesse corpo. Mas esse corpo tem 20 anos de trabalho alquímico. Esse corpo tem 20 anos de morte de defeito. Entendeu? Esse corpo tem 20 anos de jejum. E não comecei ontem. Então, se hoje eu sou o que eu sou e posso manifestar o que eu sou, é porque eu tive esse preparo. No primeiro ano com o chá, lá com o Pila, eu já soube quem eu era. Mas eu não divulguei para ninguém. Eu falei para o Pila, Pila, olha, eu estou sabendo desse nome aqui. O que você acha? Ele falou assim, agora você começou a entender. E daí, dentro de mim, falou assim, divulga para todo mundo o seu nome, se estabelece no mundo com esse nome. E eu falei, isso é orgulho, não vou mexer com isso. De forma alguma. E tenho trabalhado, né, de 2003 até agora, praticamente 18 anos para eliminar isso dentro de mim. Para que isso morra definitivamente. E os 3 traidores bateram fortíssimo em mim. Bateram. Quando eu estava trabalhando com o Rai, o demônio da mente, que é o Pilatos, né, na cultura cristã, ele entrou dentro de mim, ele ficou um mês dentro de mim. Assim, foi horrível, foi uma experiência assim, dantesca, assim, né? Com aquele demônio dentro de mim, um mês. Aí eu falava assim, mãe divina, como é que eu faço? E ela falava, aguenta, esse é o seu demônio. Aguenta, você não tem que vencê-lo, ele está dentro de você, vençam. E foi terrível, terrível. Enquanto ela não decapitou aquele demônio, eu sofri horrores e eu continuava trabalhando. Eu estava lá na direção da escola trabalhando, eu estava lá nas sessões ensinando, eu estava ali cuidando da família, eu estava fazendo tudo o que eu precisava fazer como ser humano e numa batalha absurda dentro de mim. Então, o demônio pop, nossa, o demônio pop é terrível, terrível. Ele traz ilusões assim, ele mexe com a gente de uma forma absurda. Ele me torturou 9 meses. Então não é uma coisa simples de lidar com esses elementos. Eu precisei de 1 ano para entender, né, como que esse demônio que vivia dentro de mim, o que ele fazia. Ele é o Tifão Bafometo, né, do esoterismo. Ele é o Satanás da cultura cristã, né? Eu olhei meu próprio Satanás nos olhos e supliquei para a Mãe Divina para que cortasse o pescoço dele, porque eu não aguentava mais. E assim, ainda assim, demorou 1 ano para a coisa acontecer. E era um trabalho 24 horas. Essa é uma coisa que não para. É 24 horas, é de manhã, de tarde, de noite. É no astral, é no físico, é trabalhando, entendeu? Então essas coisas não são assim. Porque eu bebi o chá, eu fiquei sabendo quem eu sou e vou lá e vou divulgar. Precisa ter muito cuidado com essas pessoas. É os chamados falsos profetas. Esses falsos profetas viriam no momento do fim. Então é assim mesmo. Então não se iluda com essas coisas. Por outro lado, todos nós temos direito de exercer o nosso papel. Então quem somos nós para falar se aquele sujeito está certo ou está errado? Não. Não vou ser eu que vou falar que ele está errado. Então, se uma pessoa está exercendo uma terapia e está dando bons frutos, ótimo, porque conhecerei conhecerei a árvore pelos seus frutos. Entendeu? Eu estou praticando reiki, está dando certo. Ótimo, esse é o seu fruto. Eu estou praticando acupuntura e está dando certo. Ótimo, esse é o seu fruto.
Mas quando se fala de ascensão, aí é outra conversa. Não é porque a pessoa bebeu chá que ela ascensionou. Não é porque a pessoa bebeu chá que ela é um ser consciente. Nada a ver. Nada a ver. Entendeu? Nada, não tem nada a ver. A pessoa precisa se autoconhecer. A pessoa precisa conhecer a pedra cúbica de Esod, que é o segundo Sefirote. A pessoa precisa conhecer Netzai e Hod, que são o corpo astral e o corpo mental. A pessoa precisa conhecer Tiferet, que é um guerreiro extraordinário, fantástico, que é a alma humana. A pessoa precisa reconquistar a sua alma humana. Só assim ela é reconhecida no Salão dos Meninos. Quando a gente entra no Salão dos Meninos, aquelas crianças que são os mestres nos recebendo, é a coisa mais maravilhosa do mundo. É a coisa mais extraordinária. Eles nos abraçam e falam, bem-vindo de volta, né? Porque a gente já passou por lá, né? Mas bem-vindo de volta, né? Mas isso depende de muito trabalho interno. Muito, muito trabalho interno. Outra coisa é que fique registrado aqui, um defeito não é eliminado por outro defeito. Não adianta a pessoa achar que um orgulho vai eliminar uma luxúria, que uma ira vai eliminar uma luxúria, que uma luxúria vai eliminar um orgulho. É conversa fiada, gente. Isso aí é a história da carochinha. O que elimina o defeito é a Mãe Divina, é um poder supremo, superior, entendeu? É suplicando, é de joelho, é mais que de joelho, é colocando a cabeça no chão, é suplicando a ela por dias e dias e dias e meses, até que um belo dia você está pronto para aquele defeito ser eliminado, e aí sim você é recebido no Salão dos Meninos com toda a glória, porque você fez, você produziu uma ousadia, você foi lá e fez algo. A realização é um feito. As pessoas falam assim, mas o que é um ser realizado? É aquele que traz para a matéria, aquele que traz para o corpo a sua realização. Não adianta o sujeito ser realizado lá nas dimensões superiores. Nas dimensões superiores tem muito mestre mesmo, porque o mestre não cai. O que cai é a alma humana, o Bodhisattva. Entendeu? O Bodhisattva cai, mas o mestre não cai. Entendeu? Então, assim, existe isso que você falou, que é pessoas com características diferenciadas, mas existe aquele que se constrói a si mesmo. É esse caminho que eu ensino. É o caminho do aquele que se constrói a si mesmo. Porque se você construir uma casa sobre a areia, vai vir a chuva. O que é a chuva? Alguém já teve essa interpretação? A chuva são as emoções negativas. Vai vir a chuva, as emoções negativas, e essa casa cai. Aí vai vir o vento. E essa casa cai. O que é o vento? O vento são os pensamentos negativos. O elemento do ar comanda a mente. Tanto é que se faz o pranayama para limpar a mente. Entendeu? Para transmutar as energias. E toda vez que a gente mexe com o elemental do ar, a gente está limpando a nossa mente. Então é assim. Se vier a chuva, a casa cai, porque foi feita sobre a areia. A casa só não cai se ela tiver um alicerce muito forte, que é a pedra cúbica de Esod, que é o alicerce da energia sexual, que é a autoconstrução. Entendeu? Aí ela não cai. Porque quando a gente olha esses demônios nos olhos, eles só saem de nós, ou o pescoço deles só é cortado pela lâmina de fogo cósmica. E essa lâmina de fogo cósmica, ela é a própria divindade que existe dentro de nós. É a própria Kundalini. É o próprio fogo que existe dentro de nós. Então, esqueça essa história de que um ser humano pode fazer algo por si mesmo, uma personalidade, vamos pensar assim. Não. O que acontece de fato, e a verdade que existe no meu coração, é que a divindade que nos transforma. E tem mais, tem coisas que precisam ser tratadas diretamente com o Cristo. Eu estive diante do meu próprio Cristo e precisei entregar coisa para ele, direto. Elementos do orgulho, por exemplo. Elementos de magia negra que eu trabalhei no passado. Esse aí eu tive que me ajoelhar diante do meu próprio Cristo e suplicar que ele, o Cristo que foi e que será, né? O Alfa e o Ômega, ele foi o único que conseguiu me ajudar naquele momento. Entendeu? Então existe isso.
Existe aquilo que está nos livros do Mestre Samael, que eu li há 30 anos atrás, é real. É real. Eu posso afirmar com toda a força do ser que eu sou. É real. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui, então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a pergunta do Zé. Técnicas do chá, sol, jejum, alquimia e outras, usar todas de uma vez ou por etapas? Zé, toda de uma vez. Pode usar tudo ao mesmo tempo. É o que eu faço. Vamos ver uma outra pergunta aqui, ó. Vejo sempre falar sobre do sol. Tenho muita curiosidade da lua. Ela também é fonte de conexão e cura? Opa, muito boa pergunta. Então vamos lá. O que é a lua? A lua são prisões. Então, eu já visitei todas as luas, praticamente todas as luas do sistema solar e algumas luas de fora do sistema solar também. O que eu encontrei lá? Demônios, terríveis magos negros, partes minhas que afundaram terrivelmente, coisas que eu mesmo fiz no passado e que o meu pai interno, muito sábio, teve que prender lá, porque senão eu não ia dar conta de mexer com aquilo sem que eu tivesse preparado. Então, depois de 20 anos de trabalho alquímico, meu pai interno me conduziu a essas luas. Isso começou em 2015. Então, em 2015 eu fui visitar essa nossa lua, que fica aqui, pertinho de nós, 150 mil quilômetros, é pertinho. Fui visitar as 2 luas de Marte, fui visitar as luas de Júpiter, fui visitar as luas de Saturno, e toda vez que eu chegava lá, eu dava de cara com uma prisão terrível, cheia de grades, feitas em cavernas, e lá eu encontrava monstros horríveis, gigantescos, grotescos, algemados pelos pulsos, pelas pernas, pelo pescoço, que me atacavam ferozmente. Toda vez que eu me aproximava deles, eles me atacavam terrivelmente. E daí eu pude perceber que eram partes minhas, partes que estavam presas, porque se elas não tivessem presas, eu não conseguiria dar conta delas, elas prejudicariam muito o meu desenvolvimento. Aí depois que eu me preparei arduamente, meu pai interno pôde me conduzir a essas prisões cósmicas e eu pude resgatá-los. Lá eu falei para eles, assim como está na parábola do filho pródigo, eu vos recebo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu ser, porque você é meu, você é um filho meu. E eu abri as algemas e ele se fundia a mim, pelo poder do eu sou o que eu sou. Eu os transmutava. E eles eram consumidos pela chama violeta até que ele virava um fiapinho assim, né? Ou até que ele virava uma pedrinha cósmica, até que ele virava uma gema. E daí eu partia aquela gema ou espremia aquele fiapo e virava pura luz. E ele entrava no corpo causal, que é o nosso coração. Era recolhido pelo meu Cristo cósmico, pelo meu Cristo íntimo. Fiz isso e faço ainda por diversas vezes. Tenho visitado, por exemplo, numa lua de Marte, eu encontrei a discórdia, um elemento que eu criei dentro de mim mesmo, né? Uma mulher muito bonita, que eu criei na época da Lemúria. Então, por isso que eu falo que esse caminho não é de santo. Eu fui conhecer minhas negatividades, eu fui conhecer as minhas partes internas submergidas. Então, você vê, tinha uma mulher dentro de mim que é terrível, terrível. E pensa numa mulher bonita. Quando eu cheguei lá, inclusive, olha que coisa interessante, foi Lilith que me levou lá. Então, os demônios servem a Deus, isso tenham plena consciência. E foi Lilith que me levou lá em Marte, né, numa viagem astral. E lá em Marte é muita poeira, sabe, pro lado de fora, assim, na dimensão física. Na dimensão astral é mais bonito, na 4ª dimensão tem gente morando lá, mas na dimensão física é muita poeira. E ela me levou lá e me colocou numa daquelas cavernas e ela falou, olha aqui a sua criação, né? E lá tinha uma fonte que jorrava uma água negra dessa fonte, um líquido, parecia um piche. E do lado dessa fonte tinha uma mulher muito bonita, muito bonita, e ela estava totalmente nua. E Lilith observando para saber se eu ia me identificar
com a nudez da mulher, né? Porque no plano astral esse é um dos testes que acontece com o iniciado, né? Se ele se identifica com o corpo feminino quando ele está nu, né? E eu olhei a mulher, muito bonita, né? Não me identifiquei com o corpo dela. E eu falei, você sabe, né, Discord, que eu vim aqui para destruir a sua fonte. E ela deu risada, porque achou que eu não teria essa capacidade. E eu, com uma força sobre-humana, que lá no astral a gente tem mais força, eu virei, tombei aquela fonte e ela se partiu. E aquela água negra foi consumida pela chama violeta. E aquela discórdia foi consumida também, e assim eu resgatei um karma lemuriano de muitos séculos, coisa de milhões de anos, uns 18 milhões de anos mais ou menos. E fiz ali o meu papel, né? Então, assim, nós temos um papel nesse mundo e nós vamos fazendo esse papel. Então, a pergunta sobre a Lua é que a Lua é um cemitério, a Lua é uma prisão, a Lua estão as nossas piores coisas. Mas isso também não é 100%, não, existem exceções. Por exemplo, Ganímedes é uma lua que tem gente morando. Ou Ganímedes, cada um fala do jeito que achar melhor, né? Eu acho melhor Ganímedes. Lá tem gente morando, é um povo que, quando o planeta amarelo explodiu, Ganímedes foi uma habitação ali para eles, né? Então, não generalizando, mas de maneira, assim, na grande maioria as luas são cemitérios cósmicos, né? A Lua, por exemplo, a nossa Lua, né? Ela é um antigo planeta que passou toda a sua vida para a Terra. Então houve um choque cósmico há muito tempo atrás. A Terra foi trazida de outro lugar, né? A Terra é um planeta errante que veio de outro lugar da galáxia. E quando a Terra chegou aqui nessa região do espaço, ela se chocou com a antiga Lua, que é a antiga Terra que existia aqui. Por isso ela é chamada de antiga Terra-Lua. E toda a água, todo o princípio anímico, toda a vida foi passado para a Terra. Eu vi esse choque cósmico, eu estive presente naquele momento, observando o choque. E daí a Terra recebeu toda a vida da Lua e a Lua se tornou um cadáver. Então hoje a Lua é um cadáver e uma prisão ao mesmo tempo, né? E toda a vida veio para a Terra. E tudo aquilo que viveu na Lua, há uma era atrás, uma Ravantar atrás, vamos pensar, hoje está se manifestando novamente na Terra. Então é por isso que nós temos corpos lunares, né? Então quando vocês lerem um autor, tipo Samael, assim, ele fala que o corpo astral é um corpo lunar, é porque é um remanescente da antiga Terra-Lua. Então é por isso que os corpos são lunares. E é por isso que na alquimia a gente precisa fundir os átomos lunares com os átomos solares. Então a gente adquire átomos solares nessa existência e resgata os nossos átomos lunares que vieram dessa época lunar. Então esse é um processo alquímico que acontece dentro de nós. Dessa forma a gente transmuta o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Tá? Porque o nosso passado é de certa forma lunar. Vamos para a próxima aqui. Deixa eu ver aqui. Gilberto, como conseguir equilibrar, conciliar nossas atividades mundanas como o trabalho, com o nosso caminho espiritual? Tá, beleza. Bom, respondendo essa pergunta, do jeitinho que eu fiz. Então, vocês viram que eu passei todos os sufocos possíveis, imagináveis, trabalhando. O jejum, por exemplo, que eu fiz em 2003, os últimos 7 dias eu concluí dando aula. Então não tem nada, tenham consciência disso, não tem nada nesse mundo que impede aquele que quer. Se você quer, você dá um jeito. Eu conheço pessoas que fizeram o jejum trabalhando e passaram dificuldade? Lógico que passaram dificuldade. É muito mais fácil fazer o jejum numa chácara? Lógico que é. É muito mais recomendável? Evidente. Mas e se a pessoa não pode? Ela faz trabalhando, ela faz do jeito que dá. Tá? Então, essas últimas batalhas desses últimos 3 anos que eu venho enfrentando os 3 traidores de Cristo, eu fiz trabalhando. Eu fiz exercendo a minha função de diretor, eu fiz exercendo a minha função de terapeuta, eu fiz exercendo o meu papel de pai, eu fiz aqui, no mundo humano, com o pé no chão.
Um ensinamento de um sujeito muito sábio me falou o seguinte uma vez, que a cabeça pode estar no céu, mas o pé precisa estar na terra. Então eu mantive o meu pé na terra e minha cabeça no céu, né? E fui fazendo tudo aquilo que estava ao meu alcance. E continuo fazendo tudo que está ao meu alcance. Então não tem nada, tenham consciência disso. Se você quer, não tem nada nesse mundo que pode te conter. O seu ser é ilimitado, a sua capacidade é ilimitada. Desde que você aprenda a transmutar suas energias, a coisa vai. Vamos para a próxima então. Deixa eu ver aqui. Uma pessoa falando, seu floral é mágica. Não, o floral é uma coisa extraordinária, eu concordo com você. Ó, todos esses processos que você passou são os caminhos que todos nós temos que passar para se iluminar? Fato, é verdade. Ou você precisou passar para se tornar um mensageiro e trazer esse conhecimento para nós? Eu considero a mesma coisa. Gostaria que falasse mais sobre a raça Coradium. Tá, bom, então, gente, daqui 10 minutos a gente vai concluir, tá? Eu sei que todos vocês têm os seus compromissos e eu falei bastante hoje, né? Bom, mas vamos lá então. Falando então sobre esse caminhar. Cada um tem o seu caminho. Cada um pode se desenvolver do jeito que achar melhor, segundo as suas iniciações internas. O meu caminho foi assim. Vocês poderiam falar assim, Gilberto, você acha que você exagerou? Bom, eu fiz coisas que foram além da casinha mesmo, eu fiz, né? Eu saí, eu fui além de certos extremos, até não recomendaria coisas que eu fiz, mas eu precisei fazer para poder ligar. Então, dentro de nós existe uma ligação que precisa ser feita. E eu entendi, né, que aquela quantidade de jejum, aquela quantidade de esforços, aquela quantidade de chá ou de chama violeta ou de exercícios de todas as práticas, eu entendia que aquilo era o que ia me ligar internamente. Então eu produzi uma ousadia. Mas cada um é cada um. Tem pessoas que vão produzir dentro de si coisas equivalentes, mas com outro tipo de atuação. Mas não esqueçam disso, né? Aquele que busca esse caminho chamado caminho iniciático, ou o caminho da ascensão, ou o caminho da realização, precisa entender os 3 fatores. Morrer em si mesmo, nascer em si mesmo e o sacrifício pela humanidade. Essas 3 coisas são o pilar que determina se a pessoa está no caminho certo ou não. E observe que coisa interessante, eu falei disso numa sessão instrutiva. Por que será que morrer vem primeiro e o nascer vem depois? Vocês têm ideia? Observe a carta 13 do tarô. A carta 13 do tarô é morte e ressurreição. Então, se a semente não nasce, a árvore não... se a semente não morre, a árvore não nasce. Então, é necessário, é importantíssimo que a gente compreenda a morte do defeito para que o Cristo nasça em nós. Para que essa boa semente nasça em nós. Né? Então, a morte do defeito é fundamental. Ela é o que é. E lembrando que uma personalidade não elimina defeito e um defeito não elimina defeito. Ego não elimina ego. O ego é eliminado quando você se coloca de joelhos e pede para a Mãe Divina. A Mãe Divina é o poder cósmico dentro de cada ser humano que é capaz de eliminar um defeito. Tá? E você pede uma, pede 2, pede 3, pede 4, pede quantas vezes for necessário até que aquilo acaba dentro de você. De dentro do defeito sai muita luz, porque o defeito é como se fosse uma bola de luz contida por uma bola de trevas. Então olha que interessante, tem um cascão, uma casca muito dura, que ela tem séculos, e quando essa casca muito dura se quebra, ali dentro tem luz. É a luz da nossa sabedoria, é a luz da nossa experiência, é a luz de toda a compreensão eterna do ser que nós somos, está dentro dessa trevas. Então vocês poderiam me perguntar, Gilberto, de onde vem a luz? E eu responderia com toda a verdade do meu coração, vem das trevas. Entendeu? Então aquele que quer ser um iluminado precisa aprender a quebrar trevas dentro dele mesmo. Precisa aprender a quebrar essas estruturas
negativas, trevosas, egos, defeitos, elementos densos, demônios vermelhos de Sete, etc. Inclusive o Sete existe, tá? É um baita de um demônio gigantesco, tem uns 6 metros de altura e é de cor vermelha, cheio de chifre. Então ele existe mesmo. É um demônio egípcio muito antigo. Quando eu estive investigando as minhas existências passadas no Egito, eu encontrei. E o Sete é vencido com a força do nosso coração. E por que ele é vencido com a força do nosso coração? Porque somente o Horus pode eliminar o Sete. E quem é o Horus? O Horus é o Cristo. O Horus é um título egípcio dado àquele que encontra o seu Cristo íntimo. Assim como o Cristo também é um título, é uma hierarquia cósmica. Então, Horus, Cristo, Krishna, Quetzalcoatl, são nomes diferentes para a mesma coisa. Ok? Bom, pessoal, olha, o nosso tempo está se esgotando, né? A gente combinou aí umas 2 horas, tá? Se vocês quiserem fazer mais uma perguntinha, eu estou à disposição de vocês, senão depois a gente já vai concluindo. Gilberto. Oi? Aproveita para falar sobre a sessão que vai acontecer no dia 12. A live você já lembrou, né? Para quem quiser participar da sessão no dia 12 sobre a criança interior. Ah, muito bem, Sandy. Então, nós temos aí uma sessão, né, preparada para o dia 12, que é o dia das crianças. Ela vai acontecer ali a partir das 14 horas. O dia 12 também é o dia de Nossa Senhora. Então, observe que o dia das crianças está na mesma frequência aí do dia de Nossa Senhora. Então, nós vamos ali falar sobre a criança interior. Não é uma sessão instrutiva daquelas que a gente estava fazendo antes, mas é uma sessão que eu fui convidado. E lá na Letícia, eu sou sempre um convidado, tá? Porque a casa é da Letícia. Eu sou apenas um convidado ali. E me sinto muito honrada de ser convidado para participar ali das sessões e poder ensinar e poder divulgar, né? Que esse aí é o meu papel no mundo mesmo. Então, nós vamos falar aí nessa sessão do dia 12 sobre a criança interior, a essência que existe dentro de nós. Basicamente, o Cristo íntimo que precisa nascer em nosso coração, tá? E o Cristo íntimo nasce, e isso eu vou falar de forma mais detalhada lá na sessão, ele nasce pela transmutação alquímica. A energia sexual é a matéria-prima do corpo do Cristo. Então, o sêmen, isso vale para a mulher ou para o homem, é o que constrói o corpo do Cristo no nosso interior. Então, o Cristo nasce dentro de nós, cresce, se torna um homem ou uma mulher, e se torna um adulto, e assim ele pode divulgar o seu conhecimento. E é por isso que só é possível se chegar ao Pai pelo Cristo. Então, o Cristo nasce no nosso coração e quando ele está pronto para divulgar, o Pai entra nele, no corpo do Cristo, e divulga o seu conhecimento. Essa é a história linda e maravilhosa, né, do batismo do Jesus Cristo lá pelo João Batista. Então, Jesus era um homem preparado, Jesus fez todo o seu trabalho alquímico. Jesus teve mulher, a Magda, né, ou a Madalena. Ele teve mulher, né, ele trabalhou arduamente no Egito para se desenvolver, para também eliminar os seus defeitos. Como a gente já sabe, o mestre não vem, o homem ou a mulher não vem pronto, né, para receber o seu mestre interno. Ele precisa se aprontar, vamos pensar assim, né, se preparar. Então, também esse foi o papel de Jesus, ele fez esse papel. Jesus, depois que saiu do Egito, foi para a Índia, recebeu os conhecimentos do Eu Sou, né? E depois de muito preparo, é que foi ser batizado lá pelo João, e aí pôde trazer as informações para esse mundo. Todos nós temos um João Batista, eu também tenho um João Batista nessa minha vida, né? Também tem uma Magda, né, uma Madalena, né, são símbolos internos. Também houve um Judas para mim, também houve um Pedro, né? Então todos nós temos o caminho iniciático, né, que Jesus deixou, que materializou aqui, né, na terceira dimensão, é uma coisa que nós vivemos dentro de nós mesmos.
Então, assim como Jesus precisou enfrentar lá o Pilatos, né, o Caifás, precisou enfrentar a traição de Judas, nós também enfrentamos isso dentro de nós. Tá? Tudo é real, o caminho crístico é real. Até a Verônica, que enxugou minhas lágrimas, eu vi. Então, assim, é muito interessante esse caminho. Né? Ele é real. O caminho crístico é real. A Via Crucis é real dentro de nós. Dentro de nós mesmos. Pessoal, então, para quem puder ir aí participar, né, no dia 12, fica aí o convite. Eu já vou finalizar aqui a minha fala. Tá? Agradeço muito, muito, muito mesmo de coração por vocês participarem, tá? Por vocês virem aqui me escutar um domingo de manhã. E esse vídeo aqui eu estou gravando, tá? Ele vai ficar disponível daqui uns dias, eu vou colocar lá no meu site, tá bom? Olha, tudo de bom para vocês, tá? Um excelente domingo, tá? Uma excelente semana para vocês. Valeu, brigadão. Tchau, tchau.